Olá, muito boa noite. O programa Doc.com desta semana começa agora. O programa Doc.com que dá uma pausa na série de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos por Ponta Grossa, que vínhamos fazendo até então, para uma entrevista com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o ex-reitor da UEPG, o professor João Carlos Gomes. Vai falar para a gente a respeito dos investimentos, do que foi feito em 2016 e dos projetos para 2017 desta secretaria, essa importante secretaria que tem aqui um pontagrossense na sua chefia, né? E a série com os vereadores volta aí realmente nos programas subsequentes aí do Doc.com. Portanto, hoje, entrevista com o professor João Carlos Gomes, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu espero você depois do intervalo. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta e vamos falar hoje a respeito de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior aqui no Doc.com. Para isso, recebemos o secretário de Estado desta pasta, junto ao governo do Estado, o professor João Carlos Gomes. Boa noite, professor. Boa noite, Eduardo. Mais uma vez, uma satisfação e um prazer estar falando com você, com os telespectadores, enfim, falando um pouco da ciência, tecnologia e do ensino superior do Estado do Paraná. Pois é, uma pasta aí de extrema importância, já conversamos outras vezes aqui em relação até ao orçamento, né? Um dos maiores aí do Estado, porque é uma área realmente que prima pelo futuro realmente, né? Do ensino, né? Da tecnologia do ensino superior aqui no Paraná, né? Nesta questão de desenvolver esse trabalho, professor, como que está essa situação ao longo deste ano, né? Ao longo deste ano, nós estamos chegando agora estamos em dezembro, né? Fazendo essa leitura, um balanço, digamos assim, do que foi feito até o momento, como que o senhor pode definir? Veja bem, exatamente entrando no primeiro ponto que você colocou, a questão orçamentária. No Estado do Paraná, ciência, tecnologia, ensino superior é política de Estado. Só para demonstrar o que isso representa, no ano de 2017, nós tivemos um orçamento entre as 7 universidades estaduais e os nossos 4 hospitais universitários, de aproximadamente 2 bilhões e meio de reais. Chegaremos a quase 3 bilhões no orçamento de 2016, 2 bilhões e meio, considerando em torno de 1 bilhões as universidades e 500 milhões os 4 hospitais, que também são as universidades, só que contabilmente são orçamentos diferentes em fontes diferentes, mas são investimentos, custeio pessoal das 7 universidades. 2 bilhões e meio, Eduardo. Chegando em 2017, aproximadamente 3 bilhões de reais. Faz com que o Paraná seja disparadamente, juntamente com São Paulo, os 2 estados que mais investem na área no país. Eu sempre faço, e já fiz aqui em momentos anteriores, mas é importante até destacar que o Paraná, ele tem hoje, nas nossas 7 universidades, mais de 90 mil alunos matriculados em cursos regulares, de graduação, de mestrado e doutorado. Certo. O que significa isso? Significa que, em termos nacionais, São Paulo tem 160 mil, mas tem 40 milhões de habitantes. Paraná tem 93 mil alunos matriculados nas suas 7 universidades estaduais, mas tem 11 milhões de habitantes. O sul do Brasil, Santa Catarina, 11 mil alunos matriculados nas suas universidades, na sua universidade estadual, e o Rio Grande do Sul, 2.500 alunos. Então mostra que o Paraná, ele investe em ensino superior, investe em ciência e tecnologia, fazendo com que, e o mais importante, é a capilaridade das nossas 7 universidades. Nós temos 95% desses 95 mil alunos
no interior do estado do Paraná. Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava, Jacarezinho, as reitorias. Mas nós estamos com campi presenciais em 31 cidades do estado e com ensino à distância em mais 58, 60 municípios do estado do Paraná. Então isso faz com que a gente consiga atingir os objetivos. Até a semana, agora no início do mês, nós lançamos em Foz do Iguaçu, no encontro de prefeitos, o governador Beto Rich e toda a equipe do governo reunimos dos 399, 373, 375 prefeitos em Foz do Iguaçu e onde levamos a estrutura do Estado. Lá, todas as secretarias, as empresas estatais, Copel, Sanepar e outras empresas. E lá lançamos na abertura o livro que professoras de economia da Universidade de Ponta Grossa, até que fizeram, a universidade que editou o livro, mas da Universidade de Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava, fizeram um estudo científico analisando o período de 2000, 2005 e 2009. E claro que esse trabalho continua. E demonstrou o papel das universidades no desenvolvimento das regiões regional do estado do Paraná, mostrando qualidade de trabalho, o índice do desenvolvimento dos municípios na área de saúde, educação, cultura, econômica, emprego de maior renda. Onde estão as universidades é onde se concentra tudo. Então, eu diria a você que, voltando no orçamento inicial, com esse orçamento, com a política adotada pelo governador Beto Richa, nós conseguimos terminar o ano, estamos terminando o ano 2016, numa situação boa, inclusive estamos, nesses últimos dias, foram liberados mais 6 milhões de reais para investimentos nas nossas universidades, na área de pesquisa, na área de projeto. A própria biblioteca da universidade está recebendo mais 1,5 milhão de reais para concluir já no início do ano que vem, talvez abril, aí inaugurarmos a maior obra da história da universidade, a nossa biblioteca. Começou em 2011, o governador Beto Rich, foram investidos quase 8 milhões em obra e agora mais 1,5 milhão em equipamentos imobiliários. Então, eu diria para você que se fizermos um balanço, e podemos depois detalhar alguns pontos, foi um ano bom, certo, em que a gente conseguiu manter todas as atividades da universidade, apesar da crise que estamos vivendo no país, implementarmos novos projetos, investirmos nas universidades, mantermos todas as nossas contas em dias, enfim. Eu diria para você que um balanço geral, sem detalhar, foi um bom ano e que a gente espera que 2017, apesar de toda a situação que estamos acompanhando da crise nacional, dos estados, dos municípios, o Paraná, como fez a sua lição de casa na hora, é um estado que está numa situação menos difícil que todos os outros estados da federação. Pois é, nessa questão realmente que eu queria tocar, porque é uma crise, primeiro política, né? Mas aí, sem precedentes a política, né? Nós estamos vendo todo esse caso, a questão do impeachment, a questão dessa relação entre judiciário, executivo e legislativo, com o caso Renan, né? Nesta semana, neste mês, né? E nós vemos aí que a questão política, ela indigna, mas a econômica, que é um pouco até resultado, se não muito o resultado, é que atinge as pessoas diretamente, né? É o desemprego, é também a diminuição do poder de compra, né? As pessoas chegam... Talvez hoje o maior problema ainda é o desemprego. O desemprego, né? Porque quando você ainda tem um recurso... Tem um emprego, você pode até ganhar um pouco menos, mas você... Agora, o desemprego é algo que atinge a família. Chega a ser desesperador, atinge a casa, né? Exatamente. Chega a ser desesperador porque a pessoa não vê de onde tirar o sustento da sua família, né? E, logicamente, que essa questão econômica, ela atinge a União, os estados, mas é nos municípios onde as pessoas estão, né? E o repasse do FPM, que caiu muito, né, neste ano, atingiu muito, e principalmente as prefeituras de menor porte, que dependem aí muito mais do FPM. Você pega uma prefeitura do tamanho de Ponta Grossa, o reflexo sente, mas não é tanto. Mas em uma menor, mas né? 80%, 90% dos municípios são municípios médio e pequeno porte. Isso, o que resulta é muito mais grave do que uma cidade alta de maior porte. Pois é, eu estava vendo, inclusive,
no próprio encontro de prefeitas eleitas, né, que ocorreu em Foz do Iguaçu, o governador Beto Richa falando, né, realmente de um projeto de mais de 300 milhões de investimentos a fundo perdido, né, ou seja, não é empréstimo, né, realmente é fundo perdido. Municípios até 50 mil. Existem vários projetos. Esse, que me parece que são em torno de 350 milhões, são para municípios de até 50 mil habitantes. Que atinge 90%, 85% dos Sim, eu estava vendo, aí eu fui procurar, né, quantos são. São dos 399 municípios do Paraná, 367 municípios têm menos do que 50 mil habitantes. Então aonde o repasse dos governos federal e estadual tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Por exemplo, o repasse federal diminuiu acentuadamente nesses últimos 2 anos para os municípios. Como você falou, Ponta Grossa, como tem um potencial maior de arrecadação, principalmente nós, uma cidade industrial, sente um pouco menos, mas sente menos. Agora, as medidas que foram tomadas no final de 2014, durante 2015, pelo governador Beto Richa, permitiu que o repasse estadual dos impostos aumentasse 20% a 30%, até 40% em algumas áreas para os municípios. Então, eu ouvi muitos prefeitos dizendo que se não houvesse essa modificação dos repasses no Estado, eles teriam fechado as portas, porque não havia recurso para manter as portas abertas dos municípios. Então, a situação, de fato, é uma situação difícil, mas, como nós estamos dizendo, felizmente no Paraná, algumas medidas até num primeiro momento antipáticas, impopulares, eu diria até não antipáticas, impopulares, mas que um gestor tem que tomar. Eu sempre digo, você ser gestor com dinheiro, sem problema, todo mundo é gestor. Desculpe, qualquer um faz esse papel. Eu fui reitor de uma universidade, muitos que estão nos assistindo são gestores, seja de uma empresa da iniciativa privada, seja do servidor da serviço público, enfim, ser gestor sem problema financeiro, sem problema administrativo, todos nós podemos ser. Agora, o grande gestor é na hora da crise. É a pessoa que toma a decisão, que tem impulso para tomar a decisão e, às vezes, tem que tomar a decisão impopular. Porque não há como você administrar uma crise resolvendo 100% do problema como as pessoas não é que querem, às vezes desejam, e até entendemos o desejo da pessoa, mas não é possível. Dentro de uma família, você não pode atender o desejo dos seus filhos 100%. Então, na verdade, Eduardo, é um momento difícil, mas eu entendo, acompanho o trabalho do governador, da equipe do governador, que tem o privilégio e orgulho de fazer parte. O Paraná fez a lição de casa, claro, não é uma ilha no oceano, mas ele vai passar essa turbulência com menor dificuldade, com certeza, do que todos os outros estados da federação. Nós temos visto algumas situações de estados no Brasil, principalmente a questão do estado do Rio Grande do Sul e também me parece mais evidente a situação no Rio de Janeiro hoje, também. O Rio hoje talvez seja, pelo menos o que nós estamos acompanhando aí pela imprensa nacional, né, a situação mais difícil. De né? não conseguir nem pagar o servidor. Não, né? O próprio governador declarou que se as medidas que ele vai ter que tomar agora, que hoje está muito mais difícil tomar do que 2 anos atrás. Sim. E que dificilmente ele vai conseguir aprovar todas essas medidas, porque hoje existe movimentos, e é natural, as disputas por interesse, tudo bem, não estou nem entrando no mérito. E ele declarou já que se não tomar as medidas como ele está propondo, e possivelmente ele não vai conseguir, ele tem recurso para pagar 7 meses de salário em relação aos 13,33 do ano que vem, porque são 13,33 meses de salário, são 12 meses, 13º e terço de férias. Qualquer empresa tem que ter 13, não é 12 meses de salário, são 13,33. Ele já declarou que o Estado tem recursos para pagar 7 meses de salário. Então, e não há uma perspectiva de novas arrecadações, a não ser através das medidas impopulares que terão que serem tomadas. Pois é, e dentro da esfera do governo do Estado, logicamente que essas medidas que foram tomadas lá atrás, né, no começo de 2015, no segundo mandato do governador
Beto Richa, elas realmente, como o senhor tem falado, ela possibilita um pouco mais de fôlego, né, para o Paraná, e tanto que esses investimentos que estão sendo feitos, né, são decorrentes disso. Agora, como está se pensando, João Carlos, em relação a próximas medidas ou as próximas ações que o governo do estado tem que fazer para que também, né, tome esse cuidado de que não acabe entrando nesse rolo aí, né, nesse rolo que eu digo de essa bola de neve, né, que os estados estão entrando que não conseguem pagar nem os funcionários. Veja bem, é claro que a área econômica e financeira do estado, a Secretaria da Fazenda, Planejamento, Administrativa, a própria Casa Civil que coordena todo esse trabalho, nosso secretário Rossoni, o secretário Mauro Ricardo, o governador, que são os que coordenam essa questão mais logística, administrativa, financeira do Estado, tem que a cada momento estar discutindo as ações, né? Por exemplo, o orçamento de 2017, que está agora finalizando na Assembleia, ele prevê, né, aí o ano que vem o pagamento de alguns compromissos anteriores à questão de progressão dos servidores que não tinha sido pago, né? Teve que ser não cancelado, mas prorrogado um aumento que estava previsto para janeiro. O governo entendeu que nesse momento é mais seguro prorrogar esse compromisso, mas que, sendo possível, ser rediscutido durante o ano, do que assumir um compromisso e não ter como arcar com esse compromisso. Mas, inclusive, no próprio orçamento, até porque existe uma lei de responsabilidade fiscal. Você não pode ultrapassar um limite da arrecadação com o pessoal, e nós estamos já no limite. Certo. O Estado está bem, mas está no limite. Então ele tem que segurar essa questão para não ultrapassar, porque a hora que você ultrapassa o limite, além de você não ter como arcar com as despesas de pessoal, você também deixa de receber recursos de investimentos externos, empréstimos internacionais, investimentos, porque você descumpriu a lei. Então, o processo é um processo que tem que ser permanentemente avaliado. Mas, por exemplo, no orçamento de 2017, a nossa secretaria, ela vai ter um plus aí de quase 14% no orçamento, entre investimento, entre a questão pessoal, porque você não dá o aumento, mas você sempre tem um aumento de pessoal, da progressão, do avanço na carreira das pessoas, e assim vai. E em termos de investimento, o governo do Estado está prevendo aí, considerando recursos do governo, que nós falamos fonte 100, e das estatais, quase 7 bilhões de reais para 2017. Enquanto todos os estados estão se preocupando em pagar a folha, nós estamos discutindo investimento no Paraná. Porque também, veja bem, a população precisa do investimento. Nós não temos como nos preocupar somente com a folha, porque o Estado não pode ser um administrador de recursos humanos somente. Ele tem que se preocupar também em investir na saúde, na educação, na questão da infraestrutura do Estado, em estrada, tudo isso tem que ser investido, concorda comigo? Certo. A população precisa, como o município precisa, como o país precisa. Mas eu acredito que as medidas que foram tomadas permitem que nós estamos entrando em 2017 sem dívida. Eu diria a você que hoje, por exemplo, na minha secretaria, nós temos lá recursos do Fundo Paraná, que são em torno de 100 milhões de reais por ano, que são recursos que investimos em pesquisa, em extensão, em inovação com as universidades, com o Instituto de Pesquisa. Nós não temos recursos nenhum a pagar. Nós estamos num processo normal. Nós temos hoje, se considerarmos a nossa Fundação Araucária, que é o apoio à pesquisa, e a própria Secretaria, a Fundação também faz parte da Secretaria, mas é uma rubrica à parte, e mais programas da Secretaria, nós temos quase 4.500, 5.000 bolsistas na Secretaria, e não temos atraso. Por quê? Porque exatamente foi feita a lição de casa no momento certo, permitindo que a gente hoje esteja no Paraná, o servidor público e a própria população do Paraná, trabalhando dentro de uma normalidade e, claro, esperando que a gente possa ainda melhorar essa situação para atender ainda a expectativa maior dos nossos servidores e da população.
Tá certo, a gente está chegando ao final deste bloco, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando também um pouco mais sobre a questão da Fundação Araucária, que proporciona aí, né, o estudo, as bolsas, né, realmente que vão gerar o conhecimento aqui no estado do Paraná. Nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta na sequência dessa entrevista com o secretário de Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, professor João Carlos Gomes. Professor, falávamos da questão orçamentária, das previsões de orçamento e também da situação do Estado do Paraná no bloco anterior. Gostaria de saber do senhor também em relação à Fundação Araucária, que é a responsável aí pelos bolsistas aqui no Estado do Paraná. Veja bem. Coincidentemente, no início desse mês, nós tivemos uma reunião ordinária, que faz parte do sistema, da Fundação, do Conselho de Administração da Fundação Araucária, que eu, como secretário, estou presidente do Conselho. E nós já fizemos o planejamento de 2017 e 2018. Nós fazemos sempre o planejamento bianual. Só para você ter uma ideia, Eduardo, de 2011 até 2016, 5 anos, esses números que eu vou dizer porque eu participei, não que eu entendo tanto de número e tenho tanto boa memória, mas foi uma reunião de poucos dias atrás. Está fresco na memória. Está fresco na memória. Nestes 5 anos, 2011 a 2016, a Fundação Araucária investiu com recursos estaduais, parcerias com o governo federal e com a própria iniciativa privada, porque nós temos recursos do Estado, através do Fundo Paraná, que nós investimos, em torno de 40 a 50 milhões por ano. Nós temos parceria com a CAPES e com o CNPq, que são instituições ligadas ao governo federal, do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, e temos parceria com entidades como Fundação Boticário, Prate Dona Duze e outras instituições que fazem parte do nosso sistema de parceria. Mas só nesses últimos 5 anos foram investidos em apoio a projetos de pesquisa, a pós-graduação, a disseminação do conhecimento, que é a filosofia, são os 3 eixos da Fundação Araucária, através de bolsas para alunos de graduação, alunos de pós-graduação, professores, pesquisadores. Foram investidos 360 milhões de reais em 5 anos pela Fundação Araucária. 360 milhões de reais. Em 5 anos. Eu diria para você hoje, e quero aqui até cumprimentar o professor Paulo Brofman, que é o diretor-presidente da Fundação, e a equipe dos 2 diretores, o Zé Carlos Guerre, que é o diretor administrativo e financeiro, e o Nilceu, que é o diretor científico. É uma administração que mudou o perfil da Fundação Araucária, permitindo que esses convênios fossem ampliados com a própria CAPES, com a própria CNPq, com empresas privadas também, parceiros, e faz com que hoje nós tenhamos na Fundação Araucária, em média, 3.500 bolsistas. Quem são? Alunos de graduação com programas de iniciação científica. Alunos de pós-graduação, que são alunos de mestrado, doutorado e pesquisadores, certo? E não só bolsistas, nós pagamos também, apoiamos projetos de pesquisa através de insumos, através de equipamentos, apoiamos a disseminação do conhecimento através de publicação, através de participação de professores em eventos, seja no Brasil, no exterior, tudo isso é apoiado pela Fundação Araucária, que repassa os recursos para as nossas universidades. Então esses recursos vêm para as universidades. Então quando eu falo que o orçamento das universidades foi 2 bilhões de reais, eu não estou considerando o orçamento da Fundação Araucária, que também vai para a universidade, e não estou considerando o orçamento do Fundo Paraná, estou falando da minha secretaria, que também é investimento na universidade. Eu pensei 1,5 bilhão, que estamos investindo agora
para a conclusão da biblioteca da UEPG, não está no orçamento da UEPG inicial, é um orçamento do Fundo Paraná, que é administrado pelo secretário, que hoje sou eu, mas é o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Da mesma forma, nesses 2 bilhões, não estão os recursos dos hospitais que vêm da Secretaria de Saúde. Mas, enfim, voltando à Fundação Araucária. A Fundação Araucária, enquanto a média nacional, existe uma média nacional, porque praticamente todos os estados têm as suas fundações de apoio. Claro que muitos estados hoje estão com muita dificuldade em repassar recursos. Tivemos uma reunião semana retrasada em Brasília e eu ouvi do presidente da Fundação do Rio de Janeiro, entende? Ele falou, olha, nós estamos entendendo. Esse ano não houve nenhum repasse financeiro do governo para a fundação. Claro, porque não estão tendo recurso para pagar pessoal. Não tem caixa. Não tem caixa. Ele falou, não há nem como resolver a questão, não existe dinheiro. Não existe orçamento e dinheiro. Tem orçamento e não tem dinheiro. Bom, mas a Fundação Araucária, ela é hoje no país, claro, a FAPES São Paulo foge de qualquer comparação, porque os recursos são muito grandes, volumosos, mas tirando a FAPESP, a Fundação Araucária é hoje no país a fundação que também está em melhor situação. Não só da questão orçamentária, mas principalmente da questão financeira. Porque no governo, o que acontece no setor público? Primeiro, nós não podemos gastar sem orçamento. Orçamento, se você realizar uma despesa sem orçamento, é improbidade administrativa. Ou seja, um gestor, um reitor, um prefeito, um presidente de uma instituição pública, um secretário, um governador, ele não pode autorizar nada que não tenha orçamento. Isso é improbidade administrativa. Você pode até não ter o dinheiro. Se você tiver crédito, você tem orçamento, não tem o dinheiro e você vai repassar o dinheiro, vai pagar a conta mais tarde. Mas sem orçamento não existe como você empenhar o gasto. No caso dos outros estados, até orçamento 2016 tinha. Não tem o dinheiro, não arrecadou. Então, não estão repassando o financeiro. No caso da Fundação Araucária, nós cumprimos 100% do orçamento em 2016. 100%? Pelo contrário, o orçamento inicial era 39 milhões para a fundação do Fundo Paraná e no mês de agosto, o Dr. Paulo me falou, secretário, nós estamos com uma dificuldade, nós precisamos lançar um edital de 13 milhões. Programa de iniciação científica que envolve as universidades, que nós chamamos PIBIC, os professores e alunos que estão nos assistindo, é o PIBIC, é o Programa de Iniciação Científica das universidades. Ele falou, dos 13, eu tenho 9 milhões. Eu falei, vamos lançar, conversei com o governador, aumentamos em 4 milhões o orçamento da Fundação Araucária. Então a Fundação Araucária esse ano, ela tinha 39 milhões de orçamento, ela recebeu 40, e claro, teve que aumentar o orçamento, que não pode receber mais orçamento, mas aumentou para 44 e ela recebeu os 44 milhões do orçamento para investimento. Então a Fundação Araucária, que é a nossa fundação de apoio e disseminação à pesquisa, à pós-graduação, ela está hoje também, como todos os nossos órgãos do Estado, na situação administrável e com uma projeção para 2017, 2018 muito boa. Por quê? Em função dela estar com regularidade, nós fomos a primeira fundação a já fazer um novo convênio com a CAPES-CNPq para 2017, 2018. Há uma previsão aí 2017, 2018, considerando recursos federais e estaduais, de investimento em torno de 180, 190 milhões da fundação para 2017 e 2018. Pois é, e todos esses números que a gente está falando, que o senhor está expondo, desse trabalho desenvolvido pela SET, né, pela Secretaria, juntamente com a Fundação Araucária, que é uma extensão da Secretaria, o que ele transmite na prática, né? Eu estava vendo até algum tempo atrás um levantamento do Brasil, do país como um todo, em relação a investimento em inovações, realmente tecnologia, essa questão envolvendo o ensino também. Diante do cenário mundial, o Brasil ainda muito abaixo. Exatamente. Agora, só vai elevar a partir do momento que se tem investimentos, né? Logicamente, nós estamos falando aqui da realidade do estado do Paraná, que é uma das melhores
do país, né? Logicamente que para melhorar o do país inteiro, todos os estados têm que fazer esse investimento. O Paraná está fazendo a parte dele. E o que muita gente também tem que considerar é que todo esse investimento, né, vai resultar, inclusive, em melhorias para pequenos empresários, né? Porque eu sei que tem o programa, né? O programa que é desenvolvido pela Secretaria, o Bom Emprego. Bom Emprego, Bom Negócio. Bom Negócio. Bom Negócio. Bom Negócio é o nome do programa. Ele também vai investimento para pequenos empresários, ou seja, que está lá na ponta. Exatamente. Né? Olha, veja bem, é interessante essa sua colocação. Eu vi de uma frase numa apresentação de um professor, de um gestor, que no primeiro momento a frase ela choca. Mas daí ele complementou a frase e fez a sua avaliação do que ele falou. Se você pegar, Eduardo, todos os países que nessas últimas décadas tiveram desenvolvimento na área de educação, na área econômica, na área de inovação, foram países, aí que vem a frase, num primeiro momento, difícil de ouvir para quem é professor. Ele falava assim, que não basta investir somente em educação. No primeiro momento, eu falava, mas como? O mundo inteiro fala que tem que investir em educação. Ele fala, claro, tem que investir em educação. Mas só em educação não resolve. Tem que ser educação e ciência. Nenhum país desenvolveu que não tivesse investimento em educação, que é o primeiro. Sem educação não existe, mas tem que complementar também com a ciência. Então você colocou muito bem. Veja bem, essa questão, já vou entrar no Bom Negócio aí do Paraná. Essa questão da inovação, nós inclusive agora, no início desse mês, nós implementamos o Conselho Paranaense de Parques Tecnológicos do Paraná, formado pelo governo, secretarias de Estado, presidido pelo governador, coordenado pela SET e pela Cefa, mais algumas secretarias que fazem parte, as universidades, não só estaduais, federais, privadas, o setor produtivo. Nós vamos desenvolver no estado um grande complexo de parque tecnológico. Certo? Nós queremos, e Ponta Grossa é uma área que nós queremos trabalhar com o município para desenvolver esse projeto de um parque tecnológico aqui em Ponta Grossa. Até porque Ponta Grossa tem uma característica muito interessante. Tem uma universidade federal, tem uma universidade estadual e tem instituições privadas de alta qualidade. Então, certo? E é uma cidade industrial. Então, Ponta Grossa, nós vamos trabalhar junto com o prefeito exatamente para desenvolver esse projeto de um parque tecnológico regional, municipal, mas que atenda a região. Então, na realidade, esses investimentos, eles geram o quê? Emprego, geram produtos, geram inovação, nós podemos depois até detalhar mais. Com relação ao Bom Negócio, que você destacou, também foi liberado agora, nesse mês, 2 milhões e 50 mil reais para 2017, que através das nossas 7 universidades, e Ponta Grossa tem sido feito um trabalho muito bom com as outras instituições, universidades estaduais, nós vamos fazendo um trabalho em todo o estado, com um curso presencial de 66 horas, e aqueles que não têm condições de fazer o curso presencial, às vezes uma cidade mais distante, o deslocamento torna-se muito difícil, nós implementamos a partir do início de 2016, final de 2015, o ensino à distância também na área. Até para aproveitar a expertise que as nossas universidades, principalmente a UEPG, a UEM, agora a Unicentro, mais recentemente a UEL, a UniOeste estão adquirindo. O que é isso? É um programa em que nós trabalhamos com o micro, o pequeno e o médio empreendedor, e até o empreendedor informal, onde, através dos professores da área de economia, administração, contábeis e alunos de graduação e recém-egressos também das universidades, fazemos um curso de orientação a essas pessoas para melhorar o seu trabalho, a qualidade do seu produto, para que ele tenha mais renda e mais produto de melhor qualidade. Olha, Eduardo, eu tenho acompanhado algumas
formaturas da turma, que sempre quando termina a turma se faz um congressamento. As manifestações das pessoas que fizeram esse curso, que é um curso de 66 horas, são fabulosas. Porque às vezes você trabalha lá com uma pequena indústria, um pequeno produto que você produz ali, mas por falta de orientação, você tem uma perda de qualidade, você tem uma perda de quantidade tão grande que no final do mês, como diz a pessoa, não sobra nada, às vezes falta. E às vezes uma orientação administrativa, uma orientação contábil, uma orientação de marketing, design, uma orientação jurídica, isso vai permitir que ele possa melhorar o seu produto e ter o quê? E ter resultados melhores. Então esse programa Bom Negócio Paraná, Bom Emprego, na realidade é um programa que está atendendo o Paraná todo. Nós já chegamos próximo de atender 300 municípios do Paraná, investindo também recursos do Fundo Paraná na formação de pessoas. Pois é, e chegando, né, até as pessoas que talvez mais precisam. Não, os nossos professores, alunos e os recém-graduados que fazem parte da equipe vão lá na cidade, convênio com o município, com situação comercial, formam turmas de 40, 50 alunos e trabalham 66 horas com material gratuito, com plataforma digital. E olha, seria até interessante um dia que as pessoas que não fazem, mas que conhecessem esse programa. Porque eu sempre digo, no momento de crise, qualquer momento, mas vamos falar no momento de crise, você tem que investir em gente, em pessoa. Capacitar. Só vence quem for mais capacitado. Desculpe, não estamos aqui inventando a roda. Nós estamos falando uma realidade. Só vence nesse mercado competitivo se você trabalhar com um produto de alta qualidade e competitivo, na qualidade, no custo, no valor. Você tem que agregar valor. Então você tem que investir em capacitação. Então, o que o Estado deve fazer, o que o governo deve fazer, o que o município deve fazer, é criar mecanismo para investir. Quantos jovens estão chegando no mercado agora? Saindo do ensino médio, da universidade, precisa de emprego, mas tem capacitados. Então, na realidade, esses programas de capacitação, na realidade, devem ser, na minha opinião, os mais valorizados, principalmente no momento de crise. Porque o que o gestor quer no primeiro momento? Construir prédio. Todo mundo faz parte da cultura do político. Ele quer deixar uma obra, aquela obra lá foi o João Carlos que fez, aquela obra lá foi o Eduardo que fez. Então depois vamos comparar. Quem fez mais obra? Claro que é importante a obra, mas só a obra não resolve o problema. É feita de gente, tem que colocar profissional dentro. Então eu tenho como, talvez pela minha origem acadêmica, pela minha experiência em 3 gestões como reitor da universidade, todos os trabalhos que eu estiver realizando hoje como secretário, sempre procurei valorizar investimento em pessoas, qualificar as pessoas, oportunizar as pessoas para que possam elas produzir o seu ganho, produzir o seu conhecimento e trabalhar na sociedade. Tá certo, então, chegamos ao final desse segundo bloco da entrevista com o professor João Carlos Gomes, né, falando de toda essa questão de investimento nesse programa do governo do estado, que fomenta realmente os pequenos, micro e médios empresários do Paraná. E vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando também dos investimentos na UEPG. Afinal de contas, o professor João Carlos, como bem disse, 3 vezes reitor da UEPG. Hoje, né, o professor Carlos Luciano Santana Vargas também faz um bom trabalho na UEPG, mas, embora a SET cuide de todas, né, e precisa cuidar de todas as universidades paranaenses em todas as cidades do estado, mas nós queremos saber aqui em Ponta Grossa dos investimentos na UEPG. No próximo bloco a gente conversa sobre isso. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta na sequência da entrevista com o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, o professor João Carlos Gomes. Professor que já foi 3 vezes reitor da UEPG
e logicamente que tem aí um carinho especial pela nossa universidade. Acredito eu que todo pontagrossense e as famílias dos alunos que se formam de todo o país e, por que não, do mundo, né? Porque vem muito intercambistas também estudar na UEPG, todos eles devem ter orgulho da UEPG, né? Eu sou formado, né, não me canso de falar isso, no curso de Comunicação Social e Jornalismo aqui na UEPG, tenho um orgulho muito grande, acredito eu que todos têm ou deveriam ter, né? E nós queremos saber também, né, essa parceria entre a SET e as universidades, né? Na verdade, essa gestão das universidades através da SET e também aí olhando para a nossa universidade, qual seria aí as boas novas de repente para 2017, né? Além da questão da biblioteca, creio eu, vai ser uma obra realmente muito importante, né? Mas alguns investimentos aqui na nossa universidade, professor. Só voltando aí no início da sua fala, nesse último bloco, eu tenho orgulho muito grande da universidade. Até porque sou também, como você, oriundo da universidade. Como dizia no passado meu pai, saí lá do interior de Santo Antônio da Platina e vim fazer faculdade em Ponta Grossa. É assim que usávamos os termos, né? Me formei em odontologia, fui professor durante 37 anos, me aposentei, mas continuei como professor voluntário, professor sênior. Continuo trabalhando, inclusive venho, quando posso, quinta-noite, sexta-tarde, ministrar aula na pós-graduação, oriento meus alunos de mestrado, oriento meus alunos de doutorado, oriento meus alunos de graduação, na iniciação, enfim, eu vivo a universidade. Eu estive reitor, eu estou secretário, mas eu sou professor. E eu não tenho nada mais importante que a minha atividade do que a função de professor. E eu continuo professor e enquanto puder estar colaborando e for aceito nessa colaboração até voluntária, continuarei trabalhando para a universidade. E você colocou muito bem, estive reitor 3 gestões, atualmente o professor Luciano, que coincidentemente o Luciano foi meu pró-reitor na minha primeira gestão, trabalhou comigo numa das pró-reitorias de graduação. Professor Luciano, agora quando eu voltei em 2006 ser candidato, convidei ele para ser meu vice-reitor. Foi meu vice-reitor durante 7 anos, depois eu fui à secretaria e hoje é o reitor. Uma pessoa também muito envolvida com a universidade, o professor Luciano é muito envolvida com a universidade, competente, capaz, ético e tem feito um trabalho maravilhoso na universidade. Então eu quero aqui também, como secretário, como amigo, como professor, cumprimentar o professor Luciano pelo trabalho que ele tem feito. Claro, quando cumprimento o professor Luciano, cumprimento a professora Gisele e toda a equipe que fazem parte da administração superior e da administração da universidade. É aquilo que nós estávamos falando, né? Toda a instituição é feita de gente, gente, né? Exatamente. E as pessoas que conduzem o nome da... E a Universidade de Ponta Grossa, ela tem esse perfil. Pessoas dedicadas, trabalhando e vivendo a instituição. Bom, com relação ao EPG, esse ano de 2016 foi um bom ano em termos de investimentos. Não vou ficar aqui detalhando muitas coisas, até porque o tempo não permite. Mas, por exemplo, nós entregamos aí o bloco da zootecnia, nós fizemos ampliações e reformas em praticamente todos os blocos da universidade, no centro, no campus, nas extensões, reconstruímos praticamente a área de saúde lá em Itaiacoca, que é um projeto de extensão da universidade. Estamos concluindo uma ampliação, não é nem reforma, uma ampliação da Casa Estudante Universitário. Investimos em projetos, em programas e agora, inclusive, como eu já destacamos e você também colocou, liberamos os últimos recursos, aproximadamente R$1,5 milhão para a conclusão da nossa biblioteca, que a UEPG, ela tinha como sentimento não ter uma biblioteca com cara de biblioteca. E ainda eu, reitor, com apoio do Roque Esponho na época, fizemos um projeto, ele doou esse projeto, fomos atrás de recurso, o governo do estado foi sensível, ainda eu estava reitor em 2010, 2011, conseguimos esse recurso e obra foram aproximadamente 7 milhões e meio de reais e agora com mais aproximadamente 1,5 milhão a 2 milhões, chegaremos em torno de 9 milhões e deveremos entregar a biblioteca mobiliada, equipada, com um prédio maravilhoso, um prédio onde as pessoas vão ter orgulho de trabalhar, de estudar, de frequentar.
que é a biblioteca da universidade. Também, recentemente, estivemos aqui liberando a compra de 2 veículos van para a universidade. Na verdade, estamos liberando para 7 universidades 2 vans, 1 milhão e meio de investimento, em torno de 130, 140 mil reais cada van, com uma van excelente, 2 vans, para transportar os alunos, os professores para o evento. Então, o que tem acontecido? O governo tem procurado atender, dentro da sua possibilidade, mas atender todas as 7 universidades. É claro que o secretário, por ser da UEPG, não é que ele atende melhor ao UEPG, mas ele conhece com mais profundidade as necessidades, então torna-se mais fácil, junto com o reitor, tomar decisões mais rápidas. Mas nós temos certeza que em 2017 continuaremos fazendo investimentos na UEPG, na área da educação, na área da pós-graduação, do ensino, da graduação, da pós-graduação, na área de estrutura. Enfim, a UEPG, como as outras universidades, receberão do Estado um tratamento de investimentos além do dia a dia da instituição. Pois é, esse avanço né, na UEPG e nas demais, são 7 instituições universidades ao todo, né, no Paraná, ela realmente acaba chegando e beneficiando, né, logicamente, muitas famílias. Logicamente que o interesse maior e o objetivo maior é que o Estado cresça, né? Mas o Estado cresce quando as pessoas crescem. Exatamente. E aí é que está, as famílias, né? Eu vejo, tenho contato ainda com o pessoal que se formou também comigo, né, na turma de 2001 a 2004 de jornalismo, né, vendo o pessoal bem, o pessoal falando, e as famílias, né, muito contentes. Imagine quantas famílias aí não se consegue fazer durante toda essa trajetória. Sabe, um privilégio que a gente tem de ocupar um cargo de reitor, e vou falar da sua área. Na sua área, né, primeiro eu quero cumprimentar, né, nós temos um curso de altíssima qualidade, tanto na graduação como agora também na pós-graduação, que é o curso de comunicação, jornalismo da UEPG. E a gente, como secretário, anda o Paraná todo. E eu fico muito feliz. É raro um local que eu não chego aí, numa cidade de médio e maior porte, que não vem conversar comigo um ex-aluno da UEPG de jornalismo. E eu sinto, Eduardo, como da mesma forma que você está colocando, porque a gente sente quando está conversando com alguém, a satisfação da pessoa estar conversando com você, a delicadeza, o respeito, o companheirismo. E eu sinto que os alunos que passaram pela UEPG, estou falando de jornalismo, de comunicação, mas eu vejo isso na odontologia, no direito, em todas as áreas. Um orgulho da UEPG. Então isso faz parte do nosso dia a dia. Então, de fato, o papel de uma universidade numa cidade, numa região, é muito importante. Essa semana eu estava num evento lá da Academia Militar do Guatupê. E, coincidentemente, quando eu vi lá que foi criada em 1971 uma academia de formação de cadete. Foi criada em 1971 e eu estava no evento, daí fui chamado para falar. Aí eu falei, olha, existe uma coincidência muito grande. Quando eu vejo aqui a data da criação da Academia Militar do Guatupê, de 1971, eu me relembrei que as universidades estaduais, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, as primeiras universidades, foram criadas em 1969, pelo então governador Paulo Pimentel, que também criou a academia. Então veja, um governador há 40 anos atrás, com uma visão de formação. É isso que tem pessoas que estão adiante do tempo. Eu sempre digo, às vezes, é só o tempo, às vezes, que valoriza uma pessoa, um gestor. Às vezes hoje porque é natural que você está num cargo, prefeito, vereador, deputado, secretário, reitor, governador, ministro, enfim, você ser valorizado e criticado naquele momento, mas faz parte, as pessoas não concordam com tudo aquilo que você faz. Então, no dia a dia, só que às vezes demora décadas, não é que para você ser valorizado, mas para a pessoa, poxa, então veja o caso do Paulo Pimentel, um governador que na final da década de 60, 70, criou 3 universidades, criou academia militar, que é a formação de oficiais. Então isso mostra que pessoa que tinha uma visão de formação, de gente, de se preocupar com as pessoas. Então, Eduardo, sem dúvida alguma, o papel de uma universidade numa cidade, numa região, é muito importante. Eu sempre uso um discurso simplista, mas verdadeiro. O que seria de Ponta Grossa e região, Londrina e região, Maringá e região, Guarapava e região, se não tivesse as universidades? Por certo,
continuaria sendo Ponta Grossa, Londrina, mas não com o potencial que tem hoje. Uma empresa, para se instalar no município, ou na região, ela tem que saber se ali forma pessoal qualificado, para ela aproveitar no seu grupo de servidores. Então, Ponta Grossa é hoje uma cidade privilegiada. Uma grande universidade estadual, uma excelente, grande também Universidade Tecnológica Federal, instituições privadas aqui, instalando aqui, com grande potencial. Então, Ponta Grossa é uma cidade universitária para o orgulho de todos nós. Tá certo, então, a gente está chegando ao final deste programa, né, dessa entrevista com o professor João Carlos Gomes, secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. Gostaria de desejar aí também um excelente trabalho em 2017, que mais recursos possam ir para todas as universidades do Paraná e possamos crescer, né, à medida que os anos passam, evoluindo nessa questão aí da inovação realmente desses investimentos. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de aproveitar aqui para cumprimentar todos os amigos, né, que estão nos assistindo, e desejar a todos, né, um Feliz Natal, né, e que tenhamos aí, para todos nós, para todo brasileiro, um ano de 2017 com muita paz, com muita harmonia e com sucesso. Eu acho que todos nós queremos que as pessoas vivam bem, que as pessoas tenham dignidade de vida, que as pessoas tenham trabalho. Bom 2017 a todos. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o professor João Carlos Gomes, secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. Com isso encerramos o programa doc.com desta semana. Você quiser rever o nosso programa, ele estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadoccom, youtube.com/programadoccom. Você também já se habituou a ler as notícias da política, do dia a dia de Ponta Grossa, da região, o cenário estadual e nacional também, no nosso blog, no www.blogdodoc.com. E também nos nossos comentários na coluna Bastidores da Política da Rádio MZFM, de segunda a sexta-feira, às 18h30, também conversamos diretamente com você que acompanha o nosso trabalho. Nós vamos ficando por aqui, portanto, na semana que vem a gente volta, doc.com, você bem informado.